A paz seja convosco. Graças a Deus, coisa boa estar juntos, queridos. Eu queria pedir para você, por favor, abrir a tua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu perguntei quem é que iria passar a maquiagem em mim aqui. Houve um silêncio geral. Eu vou entender, assim, fingir que não entendi essa brincadeira do silêncio, viu? Enquanto você abre aí, só para descontrair, fique tranquilo. Se você pegar o Covid-19, adoecer, nós vamos orar. Se você for curado, nós todos vamos ver a glória de Deus. Se você pegar, nós vamos orar. E se você não for curado, só você vai ver a glória de Deus. De um jeito ou de outro, nós vamos ver ou você vai ver a glória de Deus. Amém? Só para descontrair antes que a coisa fique tensa aqui. Lucas capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 19. Estou dando um tempo para você abrir aí em casa. Agora que você abriu, vamos orar antes de ler o texto? Senhor, nós, nessa noite, queremos te agradecer pela tua fidelidade conosco. A palavra que vamos ler é tua, Senhor. O povo que me ouve é teu. Portanto, ó Deus, glorifica o teu nome nessa palavra. A tua própria palavra diz que o Senhor não despede o teu povo antes de alimentá-los, ou sem antes alimentá-los. Faz isso conosco, fala de forma especial ao nosso coração, traz alívio para a nossa alma, nos desperta, Senhor, nos encoraja, nos renova, porque essa palavra tem poder para isso. Fala de forma especial, personalizada, daquela forma que só o Senhor pode falar. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, nós vamos ler todo esse trecho das Escrituras, essa perícope. O texto diz assim, talvez a sua tenha título, a minha tem, diz a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, cheio de Covid-19 à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas ou úlceras. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Pobre morre, queridos. Rico também morre. Ou seja, Eclesiastes 12:7. Do pó nós viemos, do pó e para o pó voltaremos. Verso 23. E no Hades, veja que é instantaneamente. Morreu, vamos para um outro estado instantaneamente. E no Hades ergueu os olhos, quem? O rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No Hades aqui, só para complementar o texto, há uma tradução, ou é a tradução de Sheol no hebraico, lugar dos mortos. E esse lugar dos mortos era dividido em dois compartimentos: para os justos, seio de Abraão, e para os ímpios, tormento. Verso 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Perceba a arrogância desse homem rico. Mesmo no Hades, no inferno, no Sheol, ele se acha superior a Lázaro. Manda Lázaro, é a expressão que ele usa. Verso 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, nesse verso, é que há consciência depois da morte. O rico aqui está consciente no Hades, se lembrando, o texto diz, lembra-te, se lembrando das coisas que ele viveu na vida. Agora, eu fiquei pensando nesse texto, e imaginei, se hoje aqui, quando nós cometemos alguns enganos ou erros, nós nos martirizamos,
pensando naquilo, esse homem passará a eternidade se lembrando da sua negligência. A consciência depois da morte. Verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, que o mandes à casa de meu pai. Senso de superioridade com relação a Lázaro. Perceba isso. Pois tenho 5 irmãos, diz o verso 28, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Verso 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Verso 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aí, queridos. Há uma curiosidade aqui, que só Lucas narra essa parábola. Mas embora o texto ou esse trecho das Escrituras o chame, o classifique como uma parábola, os teólogos se dividem em 2 opiniões. A primeira é que é uma parábola, é uma história fictícia. E eles se apoiam no fato da conversa entre Abraão, que está no céu, e o rico que está no Hades. E o outro argumento daqueles que pensam que é só uma parábola é: Jesus utiliza um nome nessa parábola. É a primeira vez e a única vez que Jesus utiliza um nome em uma parábola. A segunda opinião é exatamente essa, dizendo que por Jesus utilizar um nome real, a história ou a parábola é um fato real. Mas independente da posição teológica, o fato é que Jesus está nos ensinando 2 verdades espirituais aqui. A primeira é a negligência no uso do dinheiro. A segunda é a realidade do céu e do inferno. Outra curiosidade bíblica, queridos, é que os estudiosos dizem que há 215 versículos que falam sobre fé na Bíblia. Há 218 versículos que falam sobre salvação. E há 2084 versículos na Bíblia que tratam a questão do dinheiro. Portanto, irmãos, dinheiro é um tema extremamente importante na Bíblia. Talvez não exista outra coisa com maior potencial para ocupar o lugar de Deus no nosso coração do que o dinheiro. Aliás, o dinheiro é o único senhorio que Jesus reconhece. Aqui fica um alerta para nós. Quando o dinheiro ocupa o lugar que Deus deveria ocupar nas nossas vidas, então o dinheiro não é mais dinheiro, e sim mamon. Logo, chegamos à conclusão que nas nossas carteiras agora, nos nossos bolsos e bolsas, nós podemos ter dinheiro ou podemos ter mamon. Vamos dar uma olhada então nesses 2 personagens. Vamos passar pelo personagem Lázaro primeiro. Verso 20 e 21 diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas ou úlceras. Se existe alguém que poderia ser chamado de Zé Ninguém, este alguém é Lázaro. A palavra no original, quando diz jazia, ela traz a ideia de estava jogado, de ser descartado na porta do rico. Diferentemente do rico, Lázaro vestia-se de chagas ou de úlceras. E o texto diz que ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Queridos, você deve saber como era a refeição antigamente, ou no tempo de Jesus. Eles comiam com as mãos. Então, a hora que eles queriam limpar as mãos, eles pegavam pedaços de pães e usavam para limpar as mãos, e essas migalhas que caíam eles jogavam aos cães, não para os cachorros domésticos, mas para os de fora, para aqueles que estavam na rua. E o texto diz que Lázaro desejava, ao menos, comer
essas migalhas, ou seja, ele disputava com os cães que estavam fora dos portões. Consegue imaginar comigo a vida que esse homem levava? Um homem que foi jogado ao portão, colocado lá, despejado, descartado. E os cães na época, algo importante aqui, não eram como os animais domésticos, os pets que nós temos hoje. Eles eram tidos como imundos, segundo os rituais litúrgicos dos judeus. E o objetivo de Jesus é mostrar que mesmo Lázaro, nessas condições, um possível paralítico, ele não queria ser tratado dessa forma. Esse é o objetivo de Jesus, desenhar o quadro tão perfeito como ele desenhou de Lázaro aqui. O único alívio que esse homem recebeu foram as lambidas dos cães imundos. Uma criatura abominável. Talvez, quem sabe, não seja daí ou dessa palavra que saiu a expressão ou o palavrão lazarento. Mas Lázaro era um servo fiel a Deus. Como é que eu sei disso? Verso 22, diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O texto não diz que ele foi sepultado. Se foi, não houve provavelmente pompa, holofotes, homenagens, aplausos para esse homem. Lázaro tinha uma coisa a seu favor: o seu nome. Porque o seu nome é uma transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajuda. A única esperança que Lázaro tinha era a ajuda de Deus. Jesus escolhe cuidadosamente os nomes e a descrição dessa parábola. Lázaro morre, ele vai para o paraíso ou para o seio de Abraão, e lá ele encontra consolo. Verso 25, verso 22 ainda: foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E verso 25 diz que ele encontrou consolo. Lembra-te de que recebeste os bens nessa vida, falando para o rico, e Lázaro somente males, e agora este é consolado. Queridos, o maior consolo que nós vamos receber não está aqui na terra. A recompensa e o maior consolo está no céu. O seio de Abraão aqui traz a ideia da mais alta honra, da maior felicidade que um homem pode ter. É estar à mesa, sentado com Abraão. É ser chamado de filho de Abraão. E aí o pensamento que paira na mente do judeu quando Jesus está falando isso, eles sabem que Abraão é o pai da fé. Abraão é amigo de Deus. Certamente Abraão está nos céus. Então eles entendem bem o que Jesus está dizendo. Na terra Lázaro teve fome, teve frio, teve dores, teve úlceras, talvez Covid-19. Mas no céu, fartura e consolo do nosso Deus. Vejam a inversão da situação. E aí aqui eu tirei uma das lições, não é aqui que eu quero me concentrar, mas uma lição preciosíssima nesse texto. O silêncio de Lázaro. Lázaro não abre a boca durante toda a parábola. É um homem sem queixas, sem se exultar sobre o rico. É um homem sem ressentimento por aquilo que o rico fez. É um homem que simplesmente aceitou a vontade permissiva de Deus. Agora passemos a avaliar então a vida desse homem rico. E aqui eu quero me deter mais tempo. Verso 19 diz: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Nós não temos muita informação sobre ambos os homens. Não sabemos muita coisa, não sabemos sua vida religiosa ou suas vidas religiosas. Mas o texto descreve algumas situações. Por exemplo, o rico vestia-se de vestes ou de linho finíssimo, que era a seda da época, uma vestes de baixo, que usavam por baixo, talvez da capa ou da túnica. E aqui, púrpura é uma cor que só é encontrada, ou só é adquirida através de um crustáceo encontrado no fundo do mar.
vestes riquíssimas, a mais alta moda, a mais alta costura da época. Seu estilo de vida, regalada e esplendidamente. Não negava a si mesmo nenhuma espécie de luxo ou de prazer. Quando Jesus está contando essa parábola, na cabeça do fariseu, que é para quem Jesus está contando isso, eles estão: que homem abençoado, 3 vezes abençoado. Ele não tem um problema moral, ele não tem um problema de calúnia, ele não tem um problema com chantagem, um problema com adultério. Qual é o seu problema? Negligenciar as suas riquezas. As suas riquezas eram usadas para si, para prover para si mesmo o mais alto requinte. Levou uma vida sem Deus, sem pensar na eternidade, sem compaixão, sem misericórdia. E aqui eu quero tirar a nossa primeira lição desse texto, e essa lição que eu quero trabalhar. Eu encontrei 4 lições aqui, mas nós não vamos ter tempo de cobrir todas, então eu quero me deter a essa lição. A lição é: cuidado com a maneira que você utiliza os seus recursos. Cuidado. Há um mito no nosso meio, talvez. Estou dizendo talvez porque alguns usam isso, que crente não pode ser rico, que crente tem que ser um franciscano. A Bíblia não diz isso. Aliás, o que a Bíblia condena é a altivez, é o orgulho, a confiança no dinheiro. O texto não diz que todo rico vai para o inferno. Afinal, nós temos uma conversa aqui entre 2 ricos. Abraão, um bilionário, e o homem rico, talvez um milionário. 2 ricos conversando, um no Hades e o outro no céu. O texto também não diz que todo pobre vai para o céu. Engano, o texto não diz isso. Jesus está falando com a igreja da época, com os judeus, especialmente com os fariseus. Olha o que ele está tratando no verso 13 e 14. O resumo ele está falando sobre riquezas, sobre avarezas. Olha o que ele diz no verso 13 do mesmo capítulo: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Verso 14: os fariseus, que é o grupo que ele está conversando, que eram avarentos, diz o texto, outras versões vão dizer amigos do dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E aqui eu fiquei pensando, o texto não nos dá muita informação, mas eu fiz algumas conjecturas comigo. Talvez esse homem fosse semanalmente à sinagoga. Talvez ele devolvesse o dízimo regularmente ou mensalmente. Talvez ele fizesse orações regularmente. Mas ele foi um mas maiúsculo. Mas ele foi incapaz de ver Lázaro à sua porta. Lázaro era invisível aos seus olhos e aos olhos da sua família, dos seus irmãos. Olha o que ele diz no verso 27 e 28. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa do meu pai. Verso 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Irmãos, a família deste homem tinha o mesmo comportamento. A impressão que dá é que esse comportamento é contagioso. E é isso que a sociedade tenta nos ensinar nos nossos dias. Os desmerecidos, os portadores de necessidades especiais, as pessoas feias, os feios, os idosos, os drogados, esses não têm ibope, são invisíveis a nós, estão do nosso lado, mas somos incapazes de vê-los. A nossa sociedade não tem espaço para gente assim. Talvez a religião da época ensinou para esse homem da parábola, o homem rico, que ele era abençoado. E os fariseus pensavam assim também, porque ele tinha bens e tinha saúde. E eu fiquei pensando, bom,
Se ser abençoado é ter bens e ter saúde, o que diremos dos nossos irmãos africanos que não têm bens? O que diremos dos garis que comem daquilo que recolhem no lixo, irmãos nossos? O que diremos de Lázaro dessa parábola, se são os bens ou a saúde que faz com que a pessoa seja abençoada ou abençoada? O que dizer dos irmãos que estão agora padecendo de câncer, acamados, imunodeprimidos? Eles não são abençoados? Nós precisamos, irmãos, ser gratos ao que nós temos. Mas o Evangelho não é para nos dar coisas, não é para nos dar saúde. O Evangelho não é para nos levar para o céu, porque se fosse, ao nos convertermos, Jesus poderia fazer um cultão, nos levar todos com Ele para o céu. Mas Ele não faz isso. O Evangelho é restaurar o projeto inicial de Deus no homem, é fazer com que o ser humano volte a ser humano. O Evangelho é para nos transformar à imagem de Cristo. O Evangelho é para nos capacitar a viver uma vida que glorifique a Deus. Eu queria fazer uma proposta aqui nessa noite: estender os votos do casamento para os cristãos ou para os novos convertidos. E quais são os principais votos que se fazem no casamento? Você, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, aceita ficar com essa pessoa para o resto da vida? A extensão que eu quero fazer a esses votos é: você, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, aceita viver uma vida para a glória de Deus? Seja qual for, irmãos, a situação, o convite do Evangelho é que para vivamos para a glória de Deus. Nós podemos estar ou ser acometidos com esse mesmo sentimento do homem rico, negligenciar todos os Lázaros que passam por nós nas esquinas, nos semáforos, ou que estão à porta dos nossos condomínios. Podemos ser acometidos desse mesmo sentimento. Então, nessa noite, irmãos, que Deus quer nos lembrar é da missão da igreja. A missão da igreja independe da situação econômica, independe do caos social, independe da política. A igreja primitiva foi perseguida, foi torturada. No princípio eles estavam com medo, se trancaram em casa. Mas como o Ney orou aqui, após ser cheios do Espírito Santo, foram homens e mulheres destemidos, que cumpriram o ID, a missão de Deus. Agora, o que eu estou dizendo, não coloque palavras na minha boca, por favor. O que eu não estou dizendo, melhor, é que nós temos que ignorar as recomendações nos dadas. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que hoje o problema social em destaque é o Covid-19. Mas eu não sei se você sabe, ainda hoje nos nossos dias, mais de 5.600 pessoas morrem no Brasil de desnutrição. Mais de 11.800 pessoas morrem no Brasil por ano de suicídio. Eu me lembro a primeira vez que eu falei disso aqui, dessa estatística, eram 9 pessoas que morriam por dia ou que cometiam suicídio. Hoje são 32 pessoas por dia no Brasil que cometem suicídio. Uma a cada 44 minutos.
Por medo da pandemia, nós podemos tornar invisíveis os problemas que estão à nossa volta. Ter olhos voltados só para nós. Aí você pensa assim: mas eu não consigo ajudar todo mundo, Altieres. É verdade, mas você pode e consegue ajudar alguém. O evangelho que negligencia a necessidade do outro não é o evangelho de Jesus. Não é. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo na primeira carta que ele escreve, capítulo 6, versos 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. E eu fiquei pensando, quais são as palavras de Jesus? E qual é essa doutrina, apóstolo? Mateus 22, 39. Jesus dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 5, 42 diz: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Qual é a doutrina ensinada pelos apóstolos? Filipenses 2,4. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. É teu interesse dar uma boa educação para os teus filhos? É teu interesse dar uma boa alimentação para os teus filhos? Para os da tua casa? É teu interesse dar uma boa moradia, segurança? Pois é, o texto está nos dizendo que se é nosso interesse, nós precisamos ter o mesmo interesse pelas pessoas. Aqueles que têm a fé inabalável entendem que todas as pessoas que se chegam perto dele são trazidos por Deus, especialmente os pobres. Você sabia que o nosso dinheiro, ou a maneira com que usamos o dinheiro, servirá de testemunho contra ou a favor de você no tribunal de Deus? Tiago capítulo 5, verso 3, olha o que ele diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias, ou seja, para o juízo de Deus. Pergunto, nesse tempo de crise, como você, empresário, empresária, tem calculado o seu lucro? Tem colocado juros em cima do teu produto? Tem feito como alguns, elevado o preço do gás, do álcool gel, da água? Talvez o que passava na cabeça desse homem rico era Eclesiastes 5, 19. Olha o que ele diz, Eclesiastes: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, ele deu poder para delas comer, e tornar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Talvez ele estava entendendo que tudo aquilo que ele tinha e usufruía era dom de Deus. Mas é exatamente esse o pensamento que Jesus está combatendo aqui. Ele se esqueceu de Levítico, estou terminando, 25, 35, que diz assim: quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o sustentarás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Talvez esse homem rico se esqueceu desse texto. Talvez nós estejamos esquecendo dele também. Talvez ele tenha esquecido de Provérbios 28, 27, que diz o seguinte: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas aflições. Ou Provérbios 19, 17: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, Ele, o Senhor, o recompensará. Ou então Provérbios 3, 27 e 28, que eu acho lindo esse texto. Diz assim: não detenha dos seus donos o bem,
estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo-o tu contigo. Deixa eu traduzir esse verso 27. Olha o que ele diz: não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. O que ele está dizendo é que aquilo que eu tenho em mãos não é meu, possui um dono. O que eu tenho, as riquezas, os bens que eu tenho, não são só para mim, existe um dono. E eu, tendo-os, preciso devolver ao dono. É o que o texto está dizendo. E eu termino com 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17. Se você for rápido de Bíblia aí, dá tempo de lermos. Aos que têm riquezas, o apóstolo Paulo ensinando Timóteo, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos, que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança alguma. Que eles ponham, por outro lado, a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Verso 18: mande que façam o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que têm. Verso 19: desse modo eles juntarão para si mesmos um tesouro que será base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Graças a Deus. Queridos, Deus nessa noite Ele quer nos despertar. Ele quer chamar a nossa atenção, porque a missão da igreja não terminou. Muito pelo contrário. É tempo de cumprirmos a missão. É tempo de pregarmos a palavra. É tempo de socorrermos. Porque chegará um dia, e pode ser piscar de olhos, que instantaneamente podemos estar no seio de Abraão ou no tormento eterno. Então a maneira com que vivemos hoje tem implicações eternas. Talvez eu faça um vídeo, como nós não temos tempo aqui, falando das outras lições que eu tirei desse texto. Vou citá-las rapidamente. A primeira lição que nós vimos é: cuidado com a maneira com que você utiliza os teus bens. A segunda lição é que o estilo de vida que temos aqui ecoa para a eternidade. A terceira lição é a suficiência e eficácia das Escrituras para a salvação do homem. Estão nesse texto. E a quarta e última lição é que o tempo que temos é nessa vida, é hoje. Essa é a última e única chance que temos. Que Deus nos abençoe, que Deus continue ministrando ao teu coração, em nome de Jesus.